Deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi. Tá. Então, a aula de hoje ela é rapidinha, tranquila. A gente vai falar, iniciamos então o nosso bloco agora sobre os elementos climáticos, aquela trindade que define os tipos climáticos, que são a temperatura, a umidade e a pressão. Então, hoje a gente fala sobre o elemento temperatura, o que ele significa no ambiente, o que ele significa na atmosfera. Tá? E como sempre, o meu computador demorando para passar os slides. Mas isso já vai ter um fim. Então, qual é a definição de temperatura? Vocês podem encontrar aí pelos livros de física diferentes definições de temperatura, mas que no fundo significam a mesma coisa, né? É uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, é a medida da quantidade de energia armazenada em um corpo, né? E a mais consagrada é a medida do calor sensível armazenado em um corpo. Né, que na verdade é uma definição meio redundante, né? Porque que é o calor sensível? É a quantidade de energia necessária para fazer a mudança de temperatura. Né? Então é a medida a temperatura é a medida da temperatura. Na prática é isso que essa definição tá fazendo. Mas a ideia é, a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quanto mais agitadas, né? Você dizer que uma coisa é quente, né, significa que as moléculas desse corpo estão muito agitadas, estão muito energizadas, estão com muita energia armazenada ali. À medida em que um corpo vai aquecendo, ele vai ganhando energia, à medida que vai ficando mais agitada as moléculas, e à medida que ele vai resfriando, vai perdendo energia, as moléculas vão ficando menos agitadas. Tá? A medição, o instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura é o termômetro, em que se baseia o termômetro, o princípio da dilatação térmica, ou seja, os termômetros se baseiam no fato de que os corpos eles se dilatam quando eles estão submetidos a uma temperatura elevada e eles se contraem quando eles são submetidos a uma temperatura baixa. Então, o termômetro é um cilindro, geralmente de vidro, com ali algum metal ou algum líquido extremamente sensível à temperatura, ou seja, ele dilata com uma pequena variação de temperatura. E aí, quando você coloca numa coisa quente, o medidor sobe. O que significa esse medidor subir? Significa que o líquido ali dentro está dilatando. Tá? Você colocou num negócio gelado, significa que ele vai contrair, então ele vai descer ali no marcador. Então, esse é o princípio físico que rege o funcionamento do termômetro, a dilatação. Tá? As escalas que a gente utiliza de temperatura, de medição de temperatura. Então, a escala, quais são os valores numéricos a que a gente atribui às medidas de temperatura. Tá? No Ocidente, de maneira geral, a gente tem duas grandes escalas de temperatura, né? A Celsius e a Fahrenheit. A Fahrenheit mais usada nos países de língua inglesa. Tá? A Celsius é que é a mais comum, assim, do mundo civil. O que é a escala Celsius? A escala Celsius, ela tem os seus pontos notáveis baseados na temperatura das mudanças de estado físico da água, tá? Então, o 0 da escala Celsius é o ponto de fusão da água, o 100 da escala Celsius é o ponto de ebulição da água, tá? A temperatura em Fahrenheit, cara, eu já vi várias lendas, assim, sobre o que significam, né, os graus Fahrenheit. Já vi coisa falando do tipo que o inventor da escala diz que o 0 da escala Fahrenheit foi a temperatura marcada no dia mais frio daquele ano que ele inventou, e a temperatura 100 era a temperatura do corpo da esposa dele no dia que tava com febre. Tipo, uns negócios bem aleatórios, assim, né, mas eu não sei até que ponto isso é verdade ou isso é lenda urbana, né? Mas o fato é que a gente realmente não sabe o que significa, né? O 0 ou o 100 da escala Fahrenheit. Enfim, mas a ideia é que o ponto de fusão
da água no Fahrenheit é 32 positivos e do ponto de ebulição é 212 positivos, tá? Ou seja, na escala Celsius, da fusão até a ebulição da água, você tem 100 graus de diferença. No Fahrenheit, do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água, você tem 180 graus de diferença, tá? Isso permite você fazer uma conversão entre essas escalas, né? Então, o 0 do Celsius é igual a 32 do Fahrenheit. O 100 do Celsius é igual ao 212 do Fahrenheit. Então, na hora que você vai criar a fórmula para conversão entre as duas, dá isso daí. Então, Celsius dividido por 5 é igual ao Fahrenheit dividido menos 32 dividido por 9. Então, você tem a temperatura em Fahrenheit, você consegue converter para Celsius. Você tem a temperatura em Celsius, você consegue converter para Fahrenheit só jogando na fórmula. Tá? No mundo científico, a gente utiliza mais em laboratório a escala Kelvin. O que é a escala Kelvin? A escala Kelvin, ela vai ter uma artimanha para evitar ter número negativo. Né? Porque o Celsius, tanto o Celsius quanto o Fahrenheit, você vai ter número negativo na escala. A Kelvin não. A Kelvin, o 0 da escala Kelvin seria o 0 absoluto, ou seja, a temperatura em que as moléculas não têm nenhum tipo de movimento, ou seja, elas não têm nenhuma energia. Na prática, isso não existe. Né? No mundo real, não existe um corpo, nem no espaço sideral, nada, né, que esteja realmente, né, sem nenhum tipo de energia. Existe algo bem próximo disso, mas o 0 absoluto em si mesmo não existe. Então, é estado teórico só. E o que significaria o 0 absoluto, né? Você convertendo isso para Celsius. O 0 absoluto na escala Celsius seria 273 negativos do Celsius. Ou, se você preferir, né, o 0 do Celsius é 273 da escala Kelvin. E o 100 do Celsius, que é o ponto de ebulição da água, é o 373 Kelvin, tá? Então, o Celsius e o Kelvin, o tamanho do grau é o mesmo tamanho. Né? Então, a diferença que tem entre ponto de fusão e ponto de ebulição na escala Kelvin é 100 graus. Mesma coisa que do Celsius. Ou seja, uma variação de 10 graus na escala Kelvin é a mesma coisa que uma variação de 10 graus na escala Celsius. Então, fica mais fácil da gente fazer a conversão. Só a Fahrenheit aí, só dos States, que são chatos, que não não quer mudar a escala que eles utilizam, aí a gente fica quebrando a cabeça com conversão. Mas o resto do mundo, né, vai usar a escala Celsius. Ok? Os fatores modificadores da temperatura, a gente viu isso na aula passada, quando a gente estava falando de fatores climáticos. Então, quem é que influencia na temperatura? A latitude. Então, a temperatura média anual, ela vai diminuir conforme eu aumento a latitude, ou seja, conforme eu vou indo em direção aos polos, a temperatura tende a diminuir, tá? Não vai ser uma regra, mas a tendência é que, conforme você vai saindo do Equador e indo em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo, tá? Porque você tem uma maior inclinação dos raios solares, conforme eu vou indo em direção aos polos, então, a mesma quantidade de energia para uma área maior, vai dar um aquecimento menor, tá? Segundo fator modificador da temperatura, a altitude, tá? Conforme você vai aumentando a sua altitude, você vai também diminuindo a temperatura. Tem vez que isso quebra essa regra, tá? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui. Professora, quando eu trabalhava com inspeção veicular, nós fazíamos teste de ruído, consistia em medir decibéis através do calibrador. O calibrador pedia medidas de clima para fazer a aferição do aparelho, temperatura, umidade e pressão. Sim, porque a velocidade do som se altera com isso. Né? Porque o ar ficando mais denso ou menos denso, você alterando a temperatura do ar, ele vai alterando a temperatura, alterando a umidade, você deixa o ar mais denso ou menos denso. E aí o som, como ele é uma onda mecânica, ele se propaga ele depende da densidade do meio. E aí, com um meio mais denso, o som se propaga mais rapidamente. Então, sim, você teria que ajustar. Esse é o fundamento, de você ter que ajustar o aparelho para as condições atmosféricas para você medir o som adequadamente. Tá? Onde é que eu estava aqui? Então, a temperatura, ela diminui com a altitude, então você vai subindo a serra.
né, vai diminuindo a temperatura, porque a atmosfera ela começa a aquecer a partir de baixo, que é onde ela é mais densa, tá? Onde a Terra começa a emitir energia. Isso também pode se inverter, a gente vai ver, vai ver na aula de hoje, que essa tendência pode acontecer de ser quebrada em alguns dias. Tá? Outro fator modificador da temperatura, a corrente marítima. Então, se está passando uma corrente marítima quente no seu litoral, vai ser uma região mais aquecida. Se está passando uma corrente marítima fria para o seu litoral, vai ser uma região mais resfriada. E com o vento predominante também, com o vento que está predominando, com a massa de ar que está dominando. Então, se eu estou sob a ação de uma massa de ar frio, a minha região vai ser mais fria do que seria só pela minha latitude ou pela minha altitude. Se está passando uma massa de ar quente, vai ser mais aquecida. Tá? Até aí, sem grandes novidades. Temperatura varia com o albedo da superfície, como a gente viu na semana retrasada. Também a questão do albedo. Então, quanto mais elevado o albedo, maior a dispersão de energia. Ou seja, uma superfície mais clara absorve menos energia, ela reflete mais. E aí eu vou, né, deixar a minha região mais fria. Uma superfície mais escurecida vai absorver mais energia. Então, eu vou ter um aquecimento maior. Tá? Cadê aqui? E a gente tem a amplitude térmica aumentando com a continentalidade. O que é a amplitude térmica? A diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Isso pode ser ao longo de um dia, ao longo de um mês ou ao longo de um ano. Em geral, quando a gente está trabalhando em climatologia, a gente está falando quando a gente fala em amplitude térmica, a gente em geral está falando da amplitude térmica anual, ou seja, a diferença que eu tenho entre verão e inverno, entre a época de ocorrência de temperaturas mais altas e a época de temperaturas mais baixas. Então, a proximidade com o mar faz com que a amplitude térmica diminua, ou seja, o verão não é tão quente e o inverno não é tão frio. Quando eu estou mais longe do mar, o inverno é mais frio e o verão é mais quente. Por quê? O que acontece no mar? A gente já tinha visto, calor específico da água é maior do que o da terra, então a água demora efetivamente mais para aquecer e demora mais para resfriar, ela tem uma inércia térmica maior, né? A água é transparente, o que permite que a luz solar, né, a radiação solar, ela penetra alguns metros na água, ou seja, o aquecimento ele não fica só na superfície, né, ele se dispersa para algum pouco da profundidade do oceano. Outra coisa também é que quando a água se aquece, ela se evapora, ou seja, a energia ela não fica toda armazenada no oceano, né? Essa energia, uma parte dessa energia é perdida para a atmosfera, então isso faz com que os oceanos tenham um retardamento ainda maior no seu aquecimento. E outra coisa que retarda ainda mais o aquecimento dos oceanos é que a água se movimenta. Tá? Ela não é um sólido. Parece uma coisa estranha da gente pensar, né? Mas o simples fato de a água não ser um sólido já faz com que ela já dá essa propriedade térmica importante. Então, se ela se movimenta, então é possível, ela tem uma liberdade maior de distribuição de energia. Mesma coisa na atmosfera. A atmosfera também é um fluido, a atmosfera também se movimenta. Então, ela tem uma liberdade maior de distribuição de energia pelo planeta. Então, esses 4 fatores aí fazem com que a maritimidade... Aliás, é uma boa questão para a prova. Pensei agora, nunca fiz uma questão assim, mas já fica a dica, né? Sobre esses fatores aí que fazem com que a maritimidade influencie oh, meu Deus! Na amplitude térmica. Então, o calor específico mais elevado da Terra, conferindo essa inércia térmica, a transparência da água que faz com que a energia não fique armazenada só na superfície, né? Que ela penetra um pouquinho mais na água. A evaporação, que faz com que eu tenha perda de energia para a atmosfera, e o movimento das águas superficiais, né, que é um pouco mais rápido do que a da água de fundo oceânico, mas enfim, o que interessa para nós é a superfície. Então, esse movimento fazendo com que eu tenha uma dispersão maior de energia. Oi, quem me chama? Eu, Maria Helena, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta assim, o movimento da água sendo superficial
ela vai esquentar mais rápido. Não, Vai ter uma evaporação mais rápida, ou não? não necessariamente. Porque você não está levando em consideração a temperatura da água. Então, o que vai fazer ela evaporar mais rápido é a sua temperatura. Se ela está se movimentando, eu posso estar substituindo ela por uma água mais fria. E aí isso vai retardar a evaporação. Então, o simples fato do movimento não garante uma maior evaporação. O que garante a maior evaporação é o aquecimento. É uma elevação da temperatura, seja por corrente marítima, seja por radiação solar, qualquer que seja a fonte de aquecimento. Mas o simples fato dela se movimentar, não. Tá? Obrigada. Alô? Os valores, né, estatísticos que a gente trabalha de temperatura. Tá? Isso nas diversas escalas temporais. Ou seja, eu posso falar disso ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo das décadas. Tá? Então, temperatura média. O que seria a temperatura média do dia? Como é que a gente calcula a temperatura média do dia? A maior parte das estações meteorológicas do planeta fazem medições de hora em hora. Então, o estagiário vai lá de hora em hora e faz a leitura do instrumento. Isso é o modelo clássico de estação. Hoje, quando a gente tem estação automatizada, o sensor faz a medição de 5 em 5 minutos. E aí vai registrando no computador, e aí o computador já calcula sozinho isso. Mas antigamente tinha que ir lá o estagiário fazer a medição. Então, pego todas essas medições num período de 24 horas, tiro uma média aritmética simples desses valores. Tá? Mesma coisa para a gente falar do mês, né? Então, pego a média de temperatura de cada dia, né, para tirar a temperatura do mês. Pego a média de temperatura de cada dia do ano para tirar a temperatura média do ano. Tá? A temperatura mínima, que é a temperatura mais baixa registrada, também mesma coisa, seja ao longo do dia, seja ao longo do mês, seja ao longo do ano. Temperatura máxima, temperatura mais alta, também ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, tá? E duas coisas que são bem interessantes, que a gente não fala muito na TV, isso, mas é muito utilizado em climatologia. O conceito de média das mínimas e média das máximas. Então, assim como posso fazer a média, eu também posso pegar. Por que eu não posso pegar o valor, todos os valores mínimos e tirar uma média desses valores mínimos? Todos os valores máximos e tirar uma média dos valores máximos. Por que isso é importante? A média das mínimas e a média das máximas. Para a gente ter uma noção de mais ou menos como é que se comportam as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas. Então, a gente já pegou temperaturas mínimas, assim, muito baixas, assim, principalmente aqui em Florianópolis, que já tem uma amplitude térmica bem considerável ao longo do ano. Dá pra você pensar numa temperatura mínima muito baixa, uma temperatura máxima muito alta também. Ó, do tempo que eu conheço Floripa, a temperatura mais baixa que eu já peguei aqui foi -2. Que foi em julho de 2000, lá no Morro das Pedras. Meu Deus do céu, a noite mais tenebrosa da minha vida. Aliás, eu acho que foi a temperatura... Não foi a temperatura mais baixa da minha vida. Acho que foi. Eu acho que foi. Foi 2 negativo lá no Morro das Pedras. E a temperatura mais alta que eu já peguei aqui em Floripa foi 45. Já peguei 45 aqui em Floripa. Já. Num mês, acho que foi novembro de 2012 ou 2013, que foi 2012. Foi um ano do cão, de quente. Mas aí, tipo... Aí você olha para as pessoas aqui para quem vem visitar ou para moradora, assim, fala, não é sempre que dá a temperatura de 45 graus aqui e também não é sempre que dá a temperatura de -2 aqui. Tá? Então, mas a gente tem temperaturas habituais aqui. A gente tem uma temperatura de 8, 10 aqui no inverno. É um negócio habitual. Tem uma temperatura de 30, 35 aqui no verão também é uma temperatura habitual. Então, com isso, a gente pode fazer então, a média das mínimas e a média das máximas para a gente saber mais ou menos a que tipo de variação térmica eu estou submetido. Se realmente tem uma variação muito grande entre o verão e o inverno. Tá? Muito embora a gente saiba, né, que sempre possa, né, um dia especificamente, possa extrapolar sempre esses valores para mais ou para menos. Professora? Oi. Uma pergunta. Se for fazer uma média normal, essas temperaturas mínimas, um mês, por exemplo, elas
São. Mesmo que seja a renda mínima. São. Para eu fazer a média, eu tenho que considerar tudo. Considero todos os valores, tá? Aí, quando eu fazer a média das mínimas, aí eu só considero o valor mínimo de cada dia. Fazer a média das máximas, eu só considero o valor máximo de cada dia, Ok. tá? Eu tinha uma dúvida sobre a aula anterior. No vídeo, eu não estava presente. Posso fazer agora? Pode. Que tem um desenho esquemático lá sobre a radiação Uhum. Uhum. As nuvens refletem 25%. Então, é o que a superfície reflete. Aquele 5%. Aquele 5% é o que a superfície reflete. Uhum. Não. Reflete determinados comprimentos de onda. Então, vai dos 400 até os 500, reflete. Dos 500 até os 600, dispersa. Dos 600 até os 700 nanômetros, absorve. Então, depende do comprimento de onda, como é que ele interage com os diferentes tipos de solo. Então, isso depende também do tipo de solo. Então, cada tipo de solo, se é floresta, se é cidade, se é deserto, se é oceano, se é neve, vai interagir com um determinado comprimento de onda. Então, tipo... os comprimentos de onda ficam retidos nas nuvens e não Isso, exatamente. Da mesma forma, os que chegam na superfície terrestre, alguns comprimentos de onda são retidos e outros são refletidos. Sempre vai dependendo do tipo de substância, que vai incidindo. Essa diferença dos 5% que reflete, o que vem dos aerossóis, que reflete, então é em função das nuvens serem, vamos dizer, filtradoras. Isso. Elas são mais refletoras. As nuvens são mais refletoras. Elas refletem uma quantidade maior. Tá? Nada. Agora eu passo para vocês um conceito super importante dentro da climatologia, que é o conceito de normais climatológicas. Então, como é que a Organização Meteorológica Mundial define o conceito de normais climatológicas? É o seguinte: valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo 3 décadas consecutivas. Então, o que são as normais climatológicas? São 30 anos de dados meteorológicos, tá? Então, 30 anos de medição de temperatura, 30 anos de medição de precipitação, 30 anos de medição de radiação solar, 30 anos de direção de vento, 30 anos de pressão, qualquer variável meteorológica que é expressa em valor numérico ou vetorial, que é o caso de direção de vento, você consegue fazer uma normal. Por que esse dado de 30 anos? Por que tem que ser uma série de dados de 30 anos? Tá? Porque 30 anos é um valor suficientemente longo, é um período de tempo suficientemente longo para não ocorrer essa questão aí que a gente estava falando da temperatura mais alta e da temperatura mais baixa. Do que aí um valor mais alto, esses que a gente chama de valor discrepante em estatística, para que esses valores discrepantes não façam muita diferença ali no meio da série. Então, tipo, eu posso ter um ano que foi extremamente frio, ok? Mas ali no meio de 30 anos de dados, esse ano meio que se perde, ele consegue se misturar ali no meio. Mesma coisa para o ano mais quente, mesma coisa para o ano mais seco, mesma coisa para o ano mais chuvoso. Então, se eu vou construir um prédio, eu tenho sempre que olhar qual é a temperatura habitual daquela região. Eu não posso, na hora que eu vou construir um prédio, olhar a temperatura que foi no ano passado. Porque esse prédio vai durar 50, 100 anos. Então, eu tenho que planejar a engenharia de acordo com o que eu observo habitualmente naquela região. Nunca se pode olhar o dado de um ano só ou mesmo de uma década só, para essa construção que vai durar muitas décadas. Tá? Então, isso a gente usa na engenharia, para a gente saber sobre a resistência dos materiais, que tipo de material eu tenho que utilizar.
na arquitetura, né? Qual é o tipo de padrão arquitetônico que eu tenho que ter, qual é o tipo de vidro que eu tenho que utilizar. Eu lembro que eu tinha um aluno vidraceiro que ele falava isso, que ele falou, minha vida inteira foi atender madame que chegava na minha vidraçaria querendo colocar na casa dela aquele vidro maravilhoso que ela viu na Europa e 2 meses depois tá reclamando, ligando pra mim, me xingando que a casa dela tá um forno. Lógico. Você não pode usar no Brasil um vidro que você usa na Europa. Porque a Europa tem temperaturas diferentes da do Brasil. O vidro na Europa é feito para aquecer as casas. Você não pode fazer isso no Brasil. Então é para isso que a gente utiliza as normais climatológicas. Qual é a temperatura habitual que você tem nessa região? Para saber que tipo de material eu consigo usar, eu devo usar nas minhas construções. Planejamento agrícola. Qual é o tipo de cultivo que eu consigo colocar em cada região. Planejamento... de batalha de guerra, a gente utiliza também produção de alimentos, toda a produção industrial, tudo que você, tudo na vida humana a gente precisa saber como é que varia aí a temperatura ao longo desses períodos maiores. Então nunca se observa 1 ano só, 2 anos ou mesmo uma década se você está falando de obras de engenharia aí que vão durar mais tempo, né? Obras de longo prazo, tá? Vocês vão ver isso também em geologia, que a gente tem que considerar também a sismologia. Então, mesma coisa, né? A que tipo de abalo sísmico aquela região pode estar sujeita na hora que eu faço uma obra de engenharia. Então, a obra tem que saber, né, qual é o habitual ali que ela pode tremer, tá? Problemas relacionados ao conceito de normal climatológica. O primeiro deles é o próprio nome de normal. Esse nome ele é meio enganoso porque ele passa meio que assim a noção de que existe um clima normal, né? Se existe um normal, então é porque existe um anormal, né? A gente tem essa mentalidade assim, né? Então, pode passar a falsa noção pra gente de que as normais, então a média seria o clima normal e aquilo que foge à média seria o clima anormal, né? Tirem essa noção da cabeça de vocês. Tipo, normal é só um nome. Do mesmo jeito que eu chamo Daniela, mas poderia ter chamado Vanessa. É só um nome, tá? Não tem esse significado de ser normal ou anormal. Porque a gente parte muito desse princípio, o jornalismo faz muito esse erro também. Normal, climatológico é o habitual. Então, choveu 100 milímetros acima da média. Meu Deus do céu, o mundo tá acabando. Não. Por que é errado sair da média? Por que é errado não trabalhar junto com a maioria? Não. Tá? Então, valores, você sair fora da média não significa que seja anormal. Então, não tomem, né, os valores médios das normais climatológicas como valores normais de ocorrência. São simplesmente os valores médios. Nada impede, né, não existe Bíblia na natureza, né, nada impede que... eventualmente um ano seja mais quente, um ano seja mais frio, um ano seja mais seco, o outro ano seja mais chuvoso, tá? Segundo problema envolvido na questão das normais se refere à própria fixação da duração de uma normal. Por que isso? Porque vai ter lugar da Terra que, tipo, com 10 anos de dados... a série já não muda tanto, já estabiliza, ou seja, você não tem essa possibilidade de ter um ano mais frio, um ano mais quente, assim, num prazo muito mais longo do que isso. Tipo, todo ano é a mesma coisa. Você pega as regiões equatoriais, basicamente, em termos de temperatura, cara, todo ano é quente. Não tem ano mais frio, né? Então, quando você vai fazer uma série de dados, tipo, 10 anos de série de dados de temperatura ali, já é suficiente para estabilizar a série, ou seja, um ano a mais, um ano a menos ali que você colocar não vai fazer grande diferença na questão da temperatura. Talvez a precipitação um pouquinho, né? Mas da temperatura não. Agora, quando você está falando para regiões áridas da Terra, áridas e semiáridas, quando você pega o sertão do Nordeste, por exemplo, que você vai fazer uma normal de precipitação, 30 anos é muito pouco. O meu orientador de TCC, ele trabalhou com desertificação. A livre docência dele era sobre desertificação no Nordeste. Para sorte dele, tinha postos pluviométricos ali no Nordeste com mais de 100 anos de duração a série, porque na maioria das vezes você precisa de séries muito longas, porque quando você está falando das regiões muito secas da Terra,
Você pode ter não só anos muito secos e anos muito chuvosos, como também décadas mais secas e décadas mais chuvosas. Às vezes te espanta ver no jornal, tá chovendo no interior do Nordeste, daquela chuva horrorosa que arrebenta açude e tal, e você fica, meu Deus do céu, como é que pode numa região tão seca e de vez em quando dá louca dessas chuvaradas assim? Sim, é assim que funcionam as áreas áridas e semiáridas da Terra. Elas são muito secas, mas quando chove também é o pancadão. Então isso varia muito. Então tem essas localidades da Terra que não varia nunca o clima, que é as regiões equatoriais, e as áreas semiáridas varia demais, demais. Se alterna anos muito secos com anos extremamente chuvosos. Então, tipo, 30 anos de dados às vezes é pouco, você precisaria de mais. Tá? Então, só fazendo essa ressalva aí que a gente tem essas... que eventualmente você pode precisar de menos anos para estabelecer uma normal, e às vezes você precisa de mais, se você quiser falar de uma tendência climática, né? Tá aquecendo, tá resfriando, tá ressecando, tá umidificando. Dependendo da região da Terra, 30 anos é muito, ou 30 anos é pouco, tá? Vou fazer uma obra de engenharia, tô nesse local aqui que é novo, não tenho dados, não tenho 30 anos de dados aqui. O que eu faço? Você pode usar o que a gente chama de normais provisórias, ou então para atualizar uma série de dados de 30 anos que já tá beirando o vencimento, ali você já tá nos próximos 30 anos já. Você pode usar o que a gente chama de normal provisória, que são a média dos últimos 10 anos. Tá? Então você já tem uma noção, né, aproximada de como é que é o clima daquela região. Nunca menos de 10. Menos de 10 é inadmissível, assim, para você examinar uma tendência de longo prazo do clima. Então nem o engenheiro, nem o arquiteto não pode trabalhar com nunca, né, com menos de 10 anos de dados, porque a construção dele, espera-se, vai durar mais do que isso. Tá? Então ele não pode, ele tem que saber a que tipo de variação maior aquele empreendimento está sujeito. Tá? Aqui para ilustrar, a gente tem as normais climatológicas de Florianópolis, a normal de 61 a 90. O INMET já está fornecendo a normal de 81 a 2010. Então a gente já tá trabalhando com uma nova normal, já temos uma nova normal aí de 81 a 2010, que é o que a gente vai utilizar quando a gente for fazer os nossos climogramas ali no final da nossa disciplina. Tá? Então aqui em vermelho eu tenho a média das máximas para cada mês do ano em Floripa, a média em amarelo e a média das mínimas. Tá? O que a gente observa aqui é que o mês mais quente é fevereiro e o mês mais frio é julho, tá? É o que a gente observa aqui na nossa cidade. Então tá coerente, né? O verão ser mais quente do que o inverno, tá? E aí vocês percebem a diferença que nós temos aí, tanto entre a média das máximas e a média das mínimas. Média das mínimas em Floripa, a mínima em julho fica abaixo de 14 graus. Então é friozinho. E as máximas ali acima de 28 em fevereiro. Isso a média, né? Sempre lembrando que ao longo do dia isso pode... Se tem uma temperatura média no dia de 28, Deus o livre. Eu com 23 eu já tô pedindo arrego. Tá? E a gente percebe também uma variação significativa ao longo do ano, né? Então um inverno, uma temperatura mais rebaixada e um verão com uma temperatura mais elevada. Tá? Quase 10 graus, né? Quase 10 graus de diferença aí para verão e para inverno, tanto para mínima, quanto para média, quanto para máxima. Tá? Agora, como é que a temperatura varia, né? No tempo e no espaço. Tá? Ao longo do ano, a temperatura varia com o verão e inverno. Isso um pouco a gente já tinha visto bastante em astronomia e até agora na climatologia. Então, o hemisfério de verão, que é o hemisfério que está menos inclinado em relação ao Sol, vai receber a radiação solar com um ângulo menor, então ela vai ter um maior aquecimento. Ao contrário, o hemisfério de inverno vai ter uma angulação maior da radiação solar, vai ter um menor aquecimento. Tá? Ao longo do dia, também existe uma variação da temperatura ao longo do dia. Tá? Tipicamente, né, a lógica te levaria a crer que
A temperatura mais alta do dia seria ao meio-dia, que é o horário em que o Sol está mais perpendicular, mais próximo da perpendicular, tá? E a temperatura mais baixa deveria ser à meia-noite, porque é o momento em que o Sol está, que o planeta está, que o nosso fuso horário estaria completamente afastado do Sol. No entanto, não é isso que a gente observa. O horário mais quente do dia não é ao meio-dia, o horário mais frio do dia não é à meia-noite. O que a gente observa? O horário mais frio do dia é tipicamente 5, 6 horas da manhã, tá? E o horário mais quente é em torno de 2, 3 horas da tarde. Tá? Aquele fole de Satanás, assim, é 2, 3 horas da tarde que bate. Tá? Por que isso? Tá? A explicação tá aqui. Então, o que você tem que considerar? Você não tem que considerar somente a radiação incidente do Sol. Você tem que considerar a perda de radiação da Terra. Então, assim como o Sol está mandando energia para a gente, a Terra está devolvendo energia para o espaço, que a gente chama de radiação de onda longa. Aí é representado na figura com a sigla Rho, radiação de onda longa. Então, o Sol está enviando energia, a Terra está reemitindo em forma de radiação de onda longa de volta para o espaço, então está perdendo energia. Então, o que você tem que considerar é o saldo. Que momento a gente está mais ganhando do que perdendo, que momento a gente está mais perdendo do que ganhando. Então, imaginando um Sol que nasce às 6 e se põe às 6, né? Esse seria o mais típico. O que a gente tem? Né? Que a Terra ela vai ganhando energia ao longo do dia, né? Então, conforme o Sol vai absorvendo o Sol, a Terra vai, né, reemitindo radiação de onda longa. À medida que o Sol começa a se pôr, a Terra começa a reduzir também a radiação de onda longa emitida. Então, esses são os movimentos, né, na figura de baixo. Esse é o movimento que a gente tem entre a radiação solar e a radiação em vermelho e a radiação terrestre em verde. Então, quando a radiação solar for maior do que a radiação terrestre, ou seja, a Terra está ganhando mais energia do que perdendo. Quando a radiação terrestre é maior do que a radiação solar, a Terra está mais perdendo energia do que ganhando. Então, quando é que vai ser o horário mais quente? Quando a gente já está ao máximo de tempo mais ganhando energia do que perdendo. Então, a gente começa a mais ganhar energia do que perder às 6 da manhã, mais ou menos, né? Vai, meio-dia a gente tem esse máximo de recepção de energia, mas a gente continua, mesmo com o Sol reduzindo a partir do meio-dia, né? Mesmo assim a gente ainda está mais ganhando do que perdendo energia. A partir das 3 horas da tarde, mais ou menos, é a hora que vai começar a reduzir, né, esse saldo. Então, 3 horas da tarde, você olhando a área que você tem aí na curva, é o ponto em que a gente já está há mais tempo recebendo energia. Então, eu estou desde 6 horas da manhã mais recebendo energia do que perdendo. Então, tô rica. Tô até agora, né? Só ganhei. Tô gastando, mas tô mais ganhando do que gastando. Então, tô rica. A partir das 3 horas da tarde, eu começo a mais gastar do que ganhar. Então, eu começo a empobrecer. Né? Tá entrando dinheiro ainda. Mas tô gastando mais. Né? Então, uma hora vai acabar. Tá? Então, por isso que a gente tem que 3 horas da tarde é o horário mais quente, porque é o horário que a gente tá há mais tempo ganhando energia. E por que 6 horas da manhã, 5 horas, dependendo aí do horário do nascer do sol, né? Por que 5, 6 horas da manhã é o horário mais frio do dia? Porque é o horário em que a gente já está há mais tempo perdendo energia. Tô desde 3 horas da tarde do dia anterior só perdendo energia. A partir das 6 eu começo a ganhar, tá? Então, isso que explica a gente ter essa assimetria, né, do que é a temperatura mais baixa do dia, a temperatura mais alta, tá? Outra coisa também é que os ambientes, eles demoram para responder a uma variação de energia. Então, o fato do Sol estar a pino ao meio-dia não significa que as coisas vão aquecer ao meio-dia. Demora um pouquinho. As casas, os prédios, a praia, o oceano, tudo demora um pouquinho mais para aquecer. Então, isso vai manifestar esse aquecimento maior só algumas horas depois, tá? O jornalismo utiliza bastante o conceito de máxima invertida, né? É um conceito que a gente não utiliza em meteorologia, mas só para vocês saberem o que
existe. O que significa isso? Como habitualmente a temperatura mais alta a gente observa na parte da tarde, tá? Mas é possível que você tenha, por exemplo, uma frente fria violenta entrando 10 horas da manhã, né? Então, 10 horas da manhã até estava bom, assim, mais quentinho, até as 10 da manhã. Depois das 10, derrubou a temperatura, tá? Então, a temperatura mais alta do dia foi às 9 da manhã. Não vai ser de tarde, porque de tarde vai estar gelado. É isso que a gente chama de máxima invertida, quando a temperatura máxima do dia ocorre de manhã ou de madrugada, né, que são os horários que habitualmente ocorre a temperatura mínima e não a máxima, tá? Mas esse é um conceito mais do jornalismo mesmo. A gente não trabalha assim na meteorologia, na climatologia com esse conceito, tá? Ok? Então essa é a variação temporal da temperatura. Com a variação espacial agora, tá? A gente tem uma diferença de aquecimento, do ritmo de aquecimento dos continentes e dos oceanos. Então, os continentes aquecem mais rápido e resfriam mais rápido do que os oceanos, tá? Ao longo do dia também, né, a gente observa essa variação. De dia, o continente vai estar mais quente, de noite é o oceano que vai estar mais quente, produzindo aí o mecanismo das brisas terrestres, como a gente já tinha visto, né? Mas o que eu quero frisar aqui com vocês agora são os mapas das isotermas do planeta. O que são isotermas? São linhas que, no mapa, ligam valores de mesma temperatura, né? Locais da Terra que têm a mesma temperatura. Então, quero mostrar aqui para vocês, né, para a gente observar esses efeitos, tanto das correntes marítimas quanto da altitude aqui no planeta. Tá? Para janeiro e para julho. O que a gente observa cada um desses mapas? Então, janeiro, o que nós temos? Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. O que a gente observa aqui? Primeiro, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção nesse mapa é mostrar o quanto que no hemisfério sul as isotermas elas são muito mais organizadas, são muito mais paralelas. Parece que vai indo o degradê, observa o degradê aí das cores, né? Parece que vai muito mais certinho esse degradê. Quando você pega para o hemisfério norte, olha a bagunça que é ali perto do Himalaia, ali no norte da África, né? As linhas elas não ficam mais paralelinhas, bonitinhas, como elas ficam muito mais no hemisfério sul, tá? Mesma coisa a gente observa para julho, né? Da mesma forma, né? Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, a gente observa as isotermas muito mais organizadas, né? Muito mais paralelas entre si, né? No hemisfério sul do que no hemisfério norte, tá? Por que isso? Efeito da continentalidade, como a gente já tinha falado, efeito da continentalidade combinado com o relevo. Então, eu tenho uma variação maior de temperatura dentro dos continentes. Quando você está falando de África e Ásia, são continentes gigantescos, né? E a questão do relevo você observa também, principalmente ali no Himalaia, Tibete, a Península Arábica, que também é alta. Tá? Então, você observa essa variação maior aí das temperaturas. Tá? O que mais que a gente pode frisar aqui nesse mapa? Observa aí na costa oeste da América do Sul, né, essa mancha laranja mais clara, o quanto que ela avança, né, que é uma água mais fria, né, o quanto que ela avança em direção ao Equador, chegando até no hemisfério norte. Então, uma água um pouquinho mais fria, né, do que as águas tipicamente equatoriais, que é esse laranja mais escuro. O que é isso? É a corrente marítima fria de Humboldt, ou seja, uma água mais fria que avança em direção ao Equador. Se você for pegar do lado brasileiro da América do Sul, olha o que nós temos aí, né? Uma água mais quente invadindo latitudes mais ao sul. Então, uma corrente marítima quente. Tá? Então, no lado oeste da América do Sul, a gente tem uma corrente marítima fria. No lado leste da América do Sul, a gente tem uma corrente marítima quente. Tá? Conseguimos observar esse efeito mesmo em julho. Dá para perceber também, mesma coisa. Tá? Essa invasão de água mais fria pela corrente de Humboldt e essa invasão de água mais quente pela corrente do Brasil. Tá? Observamos também aqui na América do Sul, né, também dá para ver isso bem nitidamente, a temperatura mais baixa que nós temos nos Andes. Tá? Então,
esses tons verdinhos aí no miolão aí da América do Sul, na parte oeste da América do Sul, também isso é efeito da altitude, ali nos Andes, então deixando mais frio, tá? Também conseguimos observar isso na isoterma de julho. Tá? Então, a altitude maior também ameniza os rigores da temperatura. E outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, também nesse mapa das isotermas, são as diferenças entre os polos. Tá? Então, janeiro é verão no hemisfério sul. Mas olha as temperaturas que eu tenho na Antártida. -10, -20, verão. Tá? Então, todo o continente antártico, perceba que ele está abaixo de zero. Só a Península Antártica ali que fica acima de zero. Tá? O resto tá tudo além da isoterma 0 graus, ou seja, tudo tem uma temperatura média abaixo de zero. Né? No hemisfério norte, o que você tem? -30, -20, né? Porque é inverno lá. Então, o inverno do hemisfério norte não é tão diferente quanto o verão do hemisfério sul para a Antártida. Né? Agora, quando tu vai para julho, olha a diferença que a gente tem entre os polos. Tá? Julho, que é inverno no hemisfério sul, olha as isotermas que a gente tem na Antártida. -10, -20, -30, -40, -50, -60. Isso é média. Sabe o que é uma média de temperatura? -60. Mano, não dá pra gente pensar, não dá pra gente imaginar um negócio desse. Eu não faço a menor ideia do que seja uma temperatura média de -20, mas -60. Mano, negócio assim muito, muito inimaginável, assim. Agora, olha o que acontece em julho no Polo Norte. Como é que tá essa isoterma aí? A gente tá na isoterma de 10 positivo no Ártico. Interessante, né? Que no Polo Sul, mesmo no verão, as temperaturas ainda ficam tremendamente negativas. E no Polo Norte, no verão deles, as temperaturas ficam positivas. Tá? Então, a diferença que a gente tem entre o funcionamento do Polo Norte e do Polo Sul na Terra. Então, duas lições que a gente consegue tirar daí. O que acontece no Polo Norte não é a mesma coisa que acontece no Polo Sul. Então, cuidado quando você vê uma geleira derretendo no hemisfério norte e ficar com medo da Antártida derreter. São coisas completamente diferentes. Tá? O fato de que uma geleira qualquerzinha pequena no hemisfério norte derreta não é a mesma coisa, né? Não é motivo para você pensar que a Antártida consiga derreter. Mano, para você derreter a Antártida, você precisa aquecer demais esse planeta. Tá? E segunda coisa que é interessante a gente chamar a atenção são temperaturas positivas que a gente tem no Ártico no verão. Tá? Se a gente tem temperaturas médias positivas no Ártico no verão, o que acontece com o gelo quando ele é submetido a temperaturas positivas? Ele derrete. Não tem nada de errado com isso. Tá? Então, se é habitual eu ter temperaturas positivas no verão, então vai ser habitual que o gelo derreta. E mais, se você for considerar que a espessura média do gelo do Ártico é 1,5 m, sim, a gente fala oceano glacial ártico, a gente pensa que é uma pedrona gigantesca de gelo. Não. É de 80 centímetros a 1,5 m a espessura do gelo do Ártico. Eu lembro que uma vez eu falei isso em sala e os alunos falaram, tinha uma aluna lá que tinha 1,5 m de altura. Aí falaram, nossa, 1,5 m, meu Deus, é a altura dela. Eu falei, é isso mesmo, né? Pra quê? O apelido da menina ficou Ártico até o final da graduação. Mas né? 1,5 m de altura e espessura aí em torno, né, mais alta aí do Ártico. Na Antártida, a gente tem porções de gelo que tem 4 km de espessura. Então tem uma diferença muito grande também entre derreter um bloco de gelo de 1,5 m de altura e um bloco de gelo de 4 km. É um pouquinho mais complicado. Tá? Então, não confundamos o funcionamento do hemisfério norte com o funcionamento do hemisfério sul. Dá quase para você considerar como dois planetas diferentes em termos de movimentação energética. Tá? Agora o conceito de equador térmico. O que nós chamamos de equador térmico? É a mais alta isoterma do globo. Então a gente observa que aqui as isotermas mais altas, elas estão próximas do equador, mas não necessariamente, né? Não necessariamente coincide com o equador, tá?
a temperatura mais alta que eu tenho no planeta, ela vai se movimentando pelos hemisférios. Ela tende a ir mais para o hemisfério norte quando é verão no hemisfério norte, tende a ir mais para o hemisfério sul quando é verão no hemisfério sul, tá? Só que tem um pequeno problema com isso. A gente fala, se é verão no hemisfério sul, então o equador térmico, né, a isoterma mais alta do globo, vai estar no hemisfério sul. Não necessariamente. Tá? O que a gente observa aí pro equador térmico? Pega o equador térmico em janeiro, que é essa linhazinha pontilhada vermelha. Veja que para a América do Sul, tem uma parte dele, que é aí próxima da América Central, que mesmo em janeiro fica no hemisfério norte. Quando você pega para julho, todo o equador térmico, ele está no hemisfério norte. As temperaturas mais altas do planeta, em julho, que é inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, todas as temperaturas mais altas do planeta estão no hemisfério norte. Agora, nem todas as temperaturas mais altas do planeta no verão do hemisfério sul estão no hemisfério sul. Alguns trechos ficam no hemisfério norte. Isso atestando que, mesmo no inverno, né, mesmo no nosso verão, tem locais do hemisfério sul que não são tão quentes quanto o hemisfério norte. Então, o hemisfério sul, na média, é sim mais frio do que o hemisfério norte da Terra. Então, a gente tem um hemisfério que trabalha, vamos dizer assim, com mais energia, que é um hemisfério, no geral, mais quente, que é o hemisfério norte, e um hemisfério que, no geral, é mais frio, que é o hemisfério sul. Ou seja, mesmo no inverno, mesmo no verão do hemisfério sul, o equador térmico tem trechos que ele não vem para o hemisfério sul. Ele permanece, as temperaturas mais altas permanecem no hemisfério norte. Então, sempre frisando. O que acontece no hemisfério norte não necessariamente acontece no hemisfério sul. Então, cuidado quando a gente fala de clima global, de temperaturas globais, de aquecimento global, qualquer coisa que fale global em clima. Não existe um clima global. Cada local da Terra é de um jeito. A gente não pode interpretar uma coisa que acontece em algum rincão do planeta com coisa que acontece em outro rincão. As coisas não funcionam todas da mesma forma. A gente tem diferentes níveis, diferentes facilidades e diferentes dificuldades de dispersão ou de absorção de energia nas diferentes superfícies do planeta. Um planeta heterogêneo demais, né? Tem muita água, tem muita floresta, tem muito continente, tem muito prédio, tem muito deserto, tem muito tudo na Terra. Não dá pra gente pensar todo o nosso planeta como uma coisa só. Ele não é uma coisa só. É uma variedade muito grande de tipos climáticos, de tipos de paisagens. Então, o que acontece num local da Terra não é a mesma coisa que acontece no outro. A gente tem fenômenos que acontecem só numa parte da Terra, ou predominantemente numa parte da Terra, e menos em outras. Tá? Oi! Diga! Dizer assim, categoricamente, que o hemisfério norte, mesmo o polo norte até o equador térmico, ele é mais quente que o hemisfério sul. No geral, sim. No geral, sim. Vai ter pontos que não, né? O Himalaia, por exemplo, vai ser mais quente, mas na média, sim. Tá? A diferença de continentes e oceanos, como a gente já tinha visto na semana passada. Então, a distribuição, como o hemisfério norte tem uma proporção maior de continentes do que o hemisfério sul, né? Então, ele tem essa diferença de aquecimento. Um aquecimento muito mais rápido. As fases de aquecimento do hemisfério norte acontecem muito mais rapidamente do que no hemisfério sul. É por conta da diferença da distribuição dos continentes. Perfeito. Tá? Por fim, agora o conceito de variação vertical da temperatura. Então, a gente sabe que a temperatura ela varia negativamente com a altitude, ou seja, conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura vai reduzindo. Há uma taxa que nós chamamos de gradiente adiabático médio, então gradiente é diferença, adiabático é admitindo que não ocorre trocas de energia com parcelas de ar vizinhas.
Então, o gradiente adiabático médio da atmosfera é menos 0,6 a cada 100 metros. Ou seja, em média, a cada 100 metros que eu subo em altitude, a temperatura média vai reduzir em 0,6 graus, ou 6 graus por quilômetro, como preferirem. Então, o habitual é que conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura vá decrescendo. Até aí tudo bem. Mas ocorrem dias que isso não acontece. Tem dias na atmosfera em que conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura aumenta. Por que isso? Pode acontecer, né, dependendo da situação da atmosfera, a temperatura da superfície, né, cair muito rapidamente. Isso é super comum no inverno, nas cidades. Né? Como as cidades elas são mais feitas de concreto e tal, essas são superfícies que elas perdem calor muito rápido à noite. E no inverno, pior ainda. Né? No inverno, acabou o sol, a gente já está perdendo energia muito rápido. Então, é super comum que eu tendo esse rápido resfriamento da superfície, né? A superfície fique fria, enquanto que lá em cima, em altitude, ainda está mais quentinho. Ou pior ainda, né? Essa energia que é perdida da superfície vai justamente para onde? Vai lá para cima, vai sendo transportada lá para cima. Então, aqui embaixo resfria muito rápido e lá em cima ainda fica mais quentinho. Aqui em Floripa dá para você fazer uma experiência bem legal no inverno. Se você estiver saindo da UDESC, uma noite de inverno, à noite de inverno, à noite tem que ser à noite, né? Você está saindo da UDESC e para lá no Morro da Lagoa. Você tem uma diferença bem grande, assim, já de altitude. Já dá para você perceber esse efeito. É muito comum aquele que lá na UDESC tá gelado, ali no chão, que é nível do mar praticamente, né? Tá gelado, quando você vai pro Morro da Lagoa, às vezes tá mais quente. Eu percebia isso quando eu tava na USP, dentro do campus da cidade universitária também, tem essas diferenças de altitude bem interessantes. Então, tipo, saía do prédio da geografia lá e eu tinha que subir um morro até chegar em casa. E aí dava pra perceber essa variação de temperatura. Então, lá no prédio da geografia tá super gelado. E aí, conforme eu chegava ali no topo do morro pra sair pra casa, tava quente. Né? Então, essa superfície perdendo energia rapidamente e aí transferindo essa energia lá pra cima. Essa situação nós chamamos de inversão térmica. É quando eu inverto esse padrão habitual da atmosfera de ter um gradiente adiabático negativo. Eu vou ter um gradiente adiabático, então, positivo. Ou seja, conforme eu vou subindo em altitude, a temperatura vai aumentando, quando o habitual seria ela diminuir. Então, eu tenho uma superfície mais fria e uma altitude mais quente. Então, a atmosfera, ela é dita, então, estável, né? Lembra que a gente tinha classificado a atmosfera, o que é uma atmosfera estável, o que é uma atmosfera instável? A atmosfera instável é quando eu tenho o quente embaixo e o frio em cima, porque o quente vai subir e o frio vai descer. Então, vai movimentar a atmosfera. Uma atmosfera que eu tenho uma situação de inversão, que é uma atmosfera que tá o frio embaixo e o quente em cima, eu não vou ter movimento, percebe? Porque o frio já está embaixo, ele tende a descer, já está embaixo. O quente tende a subir, ele já está em cima, então não tem movimento. Né? Qual que é o problema disso? Nenhum. A não ser que você esteja numa região poluída. Tá? Então, porque a região poluída, ela vai, né, uma situação de inversão, ela vai fazer com que os poluentes fiquem aprisionados, ó. Tá? Lembrando que a inversão pode acontecer não só em superfície, mas eu posso ter padrão em altitude também. Quem vai trabalhar com aviação vai perceber isso. Tá? Então, o fluxo habitual é eu ter a temperatura reduzindo conforme eu vou subindo em altitude. Então, uma atmosfera instável favorece a dispersão de poluentes. Né? Uma situação de inversão, não. Com o ar mais frio aqui embaixo, eu não tenho essa dispersão de poluentes porque a atmosfera está estabilizada. Tá? Pôr do sol fica mais vermelho, isso em São Paulo, maravilhoso de se ver. Já viu os pôr do sol pink, laranja, roxo, assim, as coisas lindas, né? Por conta da poluição. Tá? O material particulado na atmosfera tem esse efeito, né? De absorver mais aí os comprimentos de onda pro vermelho, né? Dispersa mais o azul e absorve mais no vermelho. Então, se não tiver numa região poluída, não acontece nada. Né? O problema é se você está numa região poluída, que aí os poluentes ficam aprisionados. Então é super comum isso nas cidades no inverno, e principalmente cidades que são localizadas em fundo de vale.
né, que a maioria das cidades brasileiras aí. Então, São Paulo, até Floripa a gente pode pensar. Belo Horizonte também é cruel, tá? Essas cidades que ficam no fundo de vale. Então, o fundo de vale, ele resfria muito rápido à noite, no inverno. E aí fica aquele poluente aprisionado ali no fundo de vale. Então, como se já não bastasse o fato de um fundo de vale já dificultar a dispersão dos poluentes, né, numa situação de inversão térmica ainda pior. Ok? Então, cuidado para a gente não pensar na inversão térmica como um problema ambiental. A inversão térmica não é um problema ambiental, tá? O problema ambiental é a poluição, tá? Que a poluição é agravada numa situação de inversão, mas não é a inversão. A inversão é uma coisa natural que acontece. O problema é quando a inversão acontece numa região poluída. Ok, crianças? Era isso por hoje, tá? Alguma questão? O smog a gente vai falar semana que vem, tá? Semana que vem não, na outra, na verdade. Na outra. Tá? Pôr do sol rosa aqui em Floripa é por poluição também? Sim. Tom rosado de pôr do sol é sempre poluição, né, material particulado. Mas aqui em Floripa é bem fraquinho. É bem fraquinho. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aí você vê um negócio bonito, assim. Tá? Ou, às vezes, já aconteceu também aqui em Floripa de ser cinza de vulcão. Eu já vi pôr do sol rosa aqui por causa de cinza de vulcão lá do Chile. Foi trazido pra cá. Maravilhoso. Maravilhoso. É. BH é lindo, cara, pra gente ver o pôr do sol poluído, cara. Maravilhoso. Fechou? Queimadas também, situação de queimada, a gente observa também. É triste a gente ver, mas é isso, né? A situação de queimada deixa o pôr do sol bem bonito, exato. Acontece. Tá? Certo, então, crianças? Beleza? Eu nunca vi ou prestei atenção no sol rosa. O dia que você for numa cidade poluída, aí tu vai ficar admirado, cara. Fica lindo. Fica lindo mesmo. Certo, crianças? Fechou, então? Então, por hoje é só. Então, semana que vem a gente fala sobre a umidade. Tá bom? Beijo a todos. Se cuidem e usem máscara sempre. Até!